Olá, tudo bem com você? Você está no canal da Márcia. Aqui tem passo a passo novo toda semana para você que é iniciante fazer na sua máquina doméstica. E hoje nós vamos fazer uma peça muito facinho e muito vendável. E para essa peça nós vamos precisar de 35 centímetros de largura por 28 de altura, duas vezes no forro, duas vezes no tecido principal e duas vezes no estruturador. Nós também vamos colocar na nossa peça dois bolsos na parte de fora, por 17 de altura, por 35 de largura, duas vezes no tecido principal e duas vezes no colante fino e duas vezes no forro. Nessa peça também nós vamos colocar duas alças de mão, que é opcional, tá bom, gente? Ela tem 50 centímetros de comprimento por 7 de largura na cor rosa e 50 centímetros de comprimento por 3,5 de largura naquele tecidinho azul, que é onde nós vamos enfeitar a nossa alça. E isso nós vamos cortar uma vez, duas vezes no tecido principal e duas vezes no tecido azulzinho. E esse bolsinho que eu tô mostrando aqui, gente, eu ia colocar ele interno na parte de dentro da bolsa, mas acabei me esquecendo. Nós também vamos colocar, gente, dois tirantezinhos com 7 centímetros de largura por 10 e a mesma medida, 3,5 no azulzinho, tá bom, gente? Então, é duas vezes que nós vamos precisar para os dois lados da nossa bolsa. Nós também temos o acabamento do nosso zíper, que vai ser 7 centímetros de altura por 35 de largura, duas vezes, 3,5 no azul e 7 no rosa. E esse é o passo a passo que eu vou fazer com todos eles, tá, gente? Com as alças, com o tirante e com o acabamento do zíper. Daquele jeitinho que vocês estão vendo. A gente passa no meio, dobra no meio novamente, como se fosse fazer uma alça e acha o meio. Agora, gente, ó, eu coloquei meio com meio, que eu vinquei no ferro, tá? E fui alfinetando, alfinetando e colocando a nossa alça. Gente, eu coloquei como se fosse avesso com avesso, tá? E aí os dois lados foram ficando no direito. Eu alfinetei tudinho. E para quem tem dificuldade com alfinete, coloca fita dupla face, tá, gente? No finalzinho eu coloquei lá para vocês verem. Eu fiz isso, gente, com o acabamento do zíper, com os tirantes do lado e com as duas alças da bolsa, tá bom? E todos eles é dois tirantes, duas alças de bolsa e dois acabamentos de zíper. Agora nós vamos passar uma costurinha bem em cima da pecinha azul. E este eu fiz com a linha creme, tá, gente? Nós vamos fazer isso com todos eles. Gente, nós vamos precisar aqui de 3 zíper com 38 centímetros. Eu cortei todos eles. Você, se tiver dificuldade, corte um pouquinho a mais, tá bom? Nós vamos precisar de 3 cursores, tá? E de 2 quadros. Se você tiver quadro, sim. Se você não tiver, você pode usar argola, tá bom? E os quadros é 3 centímetros de largura, que é a mesma medida da nossa alça, do nosso tirante e do nosso acabamento de zíper. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar cremalheira do zíper com o direito do tecido e vamos começar pelo nosso bolso. Nós passamos uma costurinha ali, trocamos o pé calcador, tá? E passamos uma costurinha bem na beiradinha do nosso zíper. Agora, nós colocamos ali direito do forro com direito do zíper, tá? Direito do tecido, no caso, e clipei tudo ali e passei uma costurinha. Depois, nós vamos rebater, nós viramos tudo, puxamos bem e vamos fazer um pesponto em cima desse nosso bolso. E isso, gente, nós vamos fazer nos dois bolsos, tá bom?
Agora, gente, nós vamos passar uma costurinha de segurança para prender ali o nosso bolso, para ele não ficar atrapalhando na costura. Vamos fazer isso com os dois bolsos e vamos fazer a nossa alça. Nós dobramos 1,5 cm mais ou menos para dentro da nossa alça, das duas, tá, gente? Se você quiser, pode colocar uma fitinha dupla face ali. Pegamos o nosso marcador. Depois de dobrar a nossa alça, gente, nós vamos fazer o seguinte: pegamos o nosso acabamento de zíper, achamos o meio e marcamos 6 centímetros para cada lado. Nós vamos fazer isso nos dois, tá, gente? Aí nós colocamos ali, ó, avesso, pegamos a nossa alça e colocamos direito, tá? Avesso do acabamento com o direito da alça. E nós vamos prender ele com o clipe. Aquela costurinha que nós fizemos de acabamento do nosso acabamento de zíper, nós vamos colocar bem rente, paralelo àquela costurinha, tá bom, gente? E olha como que ficou. Agora nós vamos posicionar ela, alfinetar ela bem alfinetadinha. Quem tem dificuldade, coloca fita dupla face, tá, gente? Que dá super certo. Depois de alfinetadinho, nós vamos posicionar ela em cima do nosso bolso, que no caso seria a parte da frente. A parte da frente do nosso bolso eu também já passei, ó, uma costurinha de segurança para fixar o bolso no espelho da peça. Olha lá, gente, a gente coloca bem em cima e deixa um espacinho para quando a gente colocar o cursor do zíper não atrapalhar. Então, calculem mais ou menos uma distância que o cursor do zíper passe. Alfinetei tudo. Depois de tudo alfinetado, a gente vai passar uma costurinha bem na beiradinha em cima da parte rosa. E quando chegar na parte de cima da bolsa, nós vamos dar um retrocesso, gente, no começo e no final da alça, para não escapar a nossa alça e ela ficar bem firme, tá? E isso nós vamos fazer nas duas partes, tá bom, gente? Agora nós vamos colocar o nosso cursor. Eu sempre corto cerca de 1 cm da cremalheira do zíper, encaixo um lado e o outro, mas tem gente que tem dificuldade de fazer desse jeito, tem gente que não corta nada, faz completo, então você faz assim, da sua maneira, do jeito que você achar melhor, tá bom, gente? E eu vou passar o zíper e deixar ele no meio da peça, porque eu preciso dele no meio da peça. Prontinho, gente, peça terminada. Agora nós vamos fazer nas duas partes da nossa bolsa. Caixinha de leite, 4,5 na parte de baixo e 2 na parte de cima, tá bom, gente? Ela vai ficar um estilo meio pirâmide, quase pirâmide, tá, gente? Depois que eu terminei, eu refilei tudo lá, gente. Fiz isso nas duas partes e já vamos colocar o nosso zíper na parte de cima. Nós já colocamos lá atrás, então vocês já viram como que eu coloco o zíper. Colocamos o zíper, o forro, tá? Porque eu preciso do zíper na peça pra gente dar continuidade. Pessoal, eu costumo cortar o forro um pouco maior. E se você também tem esse costume, agora nós vamos alfinetar tudo, centralizar bem ele e refilar, tirar tudo que tiver sobrando e vamos deixar todas as duas partes iguaizinhas, tá bom? Depois nós vamos colocar o nosso cursor. Não esquece, gente, de clipar tudo o cursor antes, tá? Aliás, a cremalheira do zíper, junta tudo, deixa tudo paralelo. E eu preciso do cursor no meio também.
Prontinho, gente, zíper colocado, agora nós vamos colocar o nosso tirante. Centralizamos bem ele ali na cremalheira do zíper, tá? Cuidado com o quadro para não costurar e vamos passar uma costurinha de segurança bem em cima na beiradinha, só para segurar. Em seguida a gente já refila e vamos costurar a nossa peça, no caso o corpo da nossa peça. Eu alfinetei tudo ali, igual vocês estão vendo, e passei a costurinha normal no forro e no corpo da nossa peça. No forro, gente, não esquece de deixar um espacinho de pelo menos 10 a 15 centímetros, lá onde eu coloquei a mão, porque é onde nós vamos desvirar a nossa peça. Muito importante não esquecer, pessoal, retrocesso no começo e no final da costura. Esta alça de mão já tem aula no canal, gente, separado também, tá? Esse vídeo ficou um pouquinho longo por causa da alça de mão, mas ela tá bem explicadinha no outro vídeo que eu deixei. Também deixei a alça tiracolo que fala, tá bom? Agora nós vamos separar a nossa caixinha de leite. Gente, coloca a mão lá dentro e lembra que nós temos 2 bolsos. Então, você empurra certinho cada bolso para o seu lado, tá? Porque senão, quando você virar do direito, vai estar o bolso torcido. Então, você coloca bem a mão lá dentro e afasta bem, coloca cada bolso no seu lado. Aí, nós vamos clipar e passar uma costurinha ali, nos 2 lados do fundo da bolsa e do forro também. Terminamos o nosso fundo, agora nós vamos fazer a parte de cima, gente, que é a parte do zíper. Com muito cuidado, lembra daquele tirante, gente, que tá com argola lá, com o nosso quadro? Empurra bem ele pra dentro para não causar um acidente, tá? E vamos fazer junto o forro, juntamente com a parte do zíper. Ele vai ficar um pouquinho grosso, gente, mas ele dá certo e dá para fazer sim na máquina doméstica tranquilo, tá? Então, você separe aí devagar. Eu tô usando a agulha número 14, tá bom, gente? Dá para fazer super bem. Aí, você vai lá e passa a costurinha, retrocesso no começo, retrocesso no meio, porque nós precisamos desse tirante bem reforçado, porque ele vai segurar a nossa alça e a bolsa vai carregar alguns pesos. Então, retrocesso no começo, no final e bem no meio do tirante. Prontinho, gente. Já desviramos a nossa peça. Agora nós vamos fazer o acabamento do fundo, por onde nós desviramos a nossa peça. Centraliza bem. Pode vincar, porque é tricoline, tá, gente? Eu tô usando aqui tricoline, esqueci de falar pra vocês. Alfineta o fundo bem alfinetadinho e pode passar na costurinha. Não esquece de trocar a linha por a cor clarinha, tá, gente? E está feito o acabamento da nossa bolsa. Prontinho, gente, peça terminada. Eu espero que vocês tenham gostado. Este foi o resultado do nosso passo a passo. Uma linda bolsa com 2 bolsos frontais, um espaço muito grande por dentro, alça de mão. Você pode usar ela como alça de mão. Se você não quiser, você pode tirar e colocar uma alça tira-colo, que também eu já fiz e já tem aula aqui no canal, tá? Separada para o vídeo não ficar muito longo. Se você não quiser usar como uma bolsa de mão, você usa como uma alça tira-colo, tá bom, gente?
Olha só que gracinha. A nossa parte de cima ficou com 4 centímetros. A parte de baixo ficou com 9 centímetros e a altura ficou com 18 centímetros de altura e a nossa frente, que eu esqueci de mostrar ali a medição para vocês, ficou com 24 centímetros. Então, ela engana, tá, gente? Ela parece que é pequenininha, mas ela cabe um montão de coisa. Este foi o resultado do nosso passo a passo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.